No Via Justiça de hoje, nós vamos falar sobre os 5 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, os desafios da inclusão, principalmente na área da saúde. Nossas convidadas, a desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Vanessa Verdolim, e a pedagoga Kátia Ferraz, que é consultora da Comissão de Pessoa com Deficiência da OAB Mineira. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargadora, 5 anos depois desse estatuto, como que a senhora o avalia hoje? Carlos, é um prazer falar com você mais uma vez aí na Via Justiça. Olha, Carlos, para falar sobre a eficácia do Estatuto hoje, nós temos que lembrar um pouquinho como era antes. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio com a Lei 13.146, né, em 2015, mas já havia antes uma lei dentro do SUS que tratava da política nacional de atendimento à pessoa com deficiência. Só que antes do Estatuto, isso ficava apenas no papel. Existia, né, dentro do SUS uma ampla previsão de um atendimento muito bom, voltada para a inclusão e com serviços diretamente dirigidos à pessoa com deficiência, com terapias de reabilitação auditiva, visual, intelectual, e com equipes de profissionais, multiprofissionais até, contendo assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Ocorre que isso estava muito no papel. Atualmente, o SUS, depois do Estatuto, aí vem a eficácia de uma lei, de uma normatividade que é mais social e que o povo vem reclamando e vem exigindo a sua implementação. Depois disso, atualmente, além da atenção primária, no posto de saúde, né, Minas Gerais conta com 27 centros especializados em reabilitação nessa área e 5 oficinas ortopédicas. Segundo o Ministério da Saúde, Carlos, para o funcionamento desses serviços, são repassados para o governo de Minas Gerais mais de 61 milhões por ano. E agora isso é efetivamente aplicado. Segundo a Secretaria de Saúde, né, o Estado conta hoje com mais de 40 serviços de reabilitação física, reabilitação auditiva, serviços focados na pessoa com deficiência intelectual também, reabilitação visual e uma rede de cuidados ainda com mais de 15 serviços, certo? Agora, quais os avanços que eu posso falar em relação efetiva à lei, essa lei de 2015 sobre a pessoa com deficiência física, que é o nosso estatuto? Na administração pública, o que houve? A lei estabeleceu que o desrespeito pelos órgãos públicos, pelo agente público, o desrespeito a essa lei traduz um ato típico de improbidade administrativa. O agente público que não implementar essas medidas, ele corre o risco de responder por improbidade administrativa. Isso, então, é lógico que existem aqueles limites, não é uma simples ilegalidade, irregularidade que vai configurar, mas só isso daí já deu uma diferença enorme. Tá? Doutora Kátia, pergunto para a senhora, com todo esse quadro citado pela desembargadora, os direitos da pessoa com deficiência estão sendo efetivamente assegurados? Nesse quadro aí que a desembargadora relatou como uma jurista na área de saúde, na verdade, a Lei Brasileira de Inclusão, né, no momento em que ela foi chancelada pela então presidente Dilma, ela já tinha um histórico de 15 anos anteriores, onde houve uma tentativa de realmente resguardar o que havia sido colocado, né, a partir da Constituição Federal. Então, a gente teve um progresso
com relação à legislação da pessoa com deficiência, porque antes se falava da pessoa portadora, deficiente. Então, essas denominações que foram atualizadas com a Lei Brasileira de Inclusão, fez com que as pessoas com deficiência, a voz que elas tiveram na medida da sua participação, elas deixassem de ser apenas foco de saúde, de uma correção de um defeito, como se a deficiência fosse um defeito e fosse doença, que ela saísse do patamar de doença que era anteriormente visto para um patamar de participação. Então, o sistema de saúde que hoje ele colabora muito com a participação da pessoa com deficiência, ele colabora no sentido de que ele também é um sistema que colabora para todo cidadão ter uma saúde e para poder ser reabilitado na sociedade, para que ele participe com o trabalho e participe como uma pessoa que possa estar dentro da academia, possa estudar. Então, a saúde ela é colaboradora para que a pessoa com deficiência utilize dela e possa participar de maneira cidadã. Então, um dos itens dentro da Lei Brasileira de Inclusão, que tem em toda a legislação, são o uso de tecnologias assistivas. Tecnologias assistivas são recursos metodológicos que auxiliam a pessoa com deficiência e retiram essa desvantagem da questão da deficiência com relação à sociedade. Tanto que o artigo Quem são as pessoas com deficiência fala que a pessoa com deficiência é aquela que tem inúmeros impedimentos, mas os impedimentos são vistos com relação à sua relação com a sociedade. Então, retira dela, né, a designação única da questão da deficiência e coloca como responsabilidade junto à sociedade. Então, qualquer impedimento possa ser maior ou menor é que vai determinar a questão da deficiência com relação ao seu meio. A desembargadora Vanessa Verdolim é a presidente do Fórum Permanente da Saúde de Minas Gerais. Eu pergunto para a senhora, desembargadora, nessa pandemia do coronavírus, houve algum comprometimento na assistência à pessoa com deficiência em Minas? Sem dúvida que houve. A verba que é dirigida à saúde, ela foi completamente tornada em prol do tratamento da pandemia, e muita coisa ficou de forma secundária para frente, para futuro, e muita coisa não foi implementada. Então, realmente, eu entendo que houve muito prejuízo, principalmente para essa área. Mas diz a Secretaria de Saúde que já estão retornando com todos os atendimentos, e aqueles que eram já comprometidos anteriormente não foram deixados de lado, e houve também um comprometimento com os casos mais urgentes. Viu? Eu aproveito aqui para cumprimentar a doutora Kátia Fernandes, que eu não tive a oportunidade, é um prazer, viu? Kátia Ferraz. Ferraz, desculpe. Doutora Kátia, ainda sobre a pandemia, como que as famílias, então, estão fazendo para cuidar das pessoas com deficiência? A questão é exatamente que houve um comprometimento naqueles que precisam diretamente dos serviços de saúde. A gente tem a rede de atenção à pessoa com deficiência dentro da Secretaria de Estado da Saúde, na qual eu tive a oportunidade, em um outro momento, que nós fizemos uma articulação das pesquisas das universidades junto às redes de cuidado da pessoa com deficiência, para encontrar metodologias e pesquisas mais efetivas que pudessem otimizar o serviço de a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência. Então, houve aí uma tentativa de que articulasse os centros de pesquisas para oferecer os melhores serviços à pessoa com deficiência. Então,
tínhamos feito um levantamento e, e realmente, na situação da pandemia, muitos serviços foram suspensos em função disso. Até operacionalizar o atendimento de todos os cidadãos, também a pessoa com deficiência ficou prejudicada, porque nós temos um grande problema nos centros de saúde, nas unidades básicas de saúde, em se tratando desse atendimento, que muitas unidades elas não são acessíveis para o acesso às pessoas com deficiência. Nós temos unidades de saúde sem acessibilidade, infelizmente. Então, quer dizer, seria um momento e como uma proposta de realmente repensar a questão do acesso, porque se imagina que é como se a pessoa com deficiência acessasse somente os centros de saúde para pegar uma consulta, e a grande maioria desses centros precisam de acessibilidade com relação a isso. Então, a pessoa com deficiência ficou prejudicada não só na saúde, ela ficou prejudicada em outras searas, né, do trabalho. Algumas tiveram que ter algumas medidas de proteção para não serem dispensadas pessoas que estavam trabalhando, e em outras searas também do estudo, onde muitas não tinham acesso. Então, quer dizer, para a pessoa com deficiência, o impacto foi muito grande. Significa, desembargadora, que nessa pandemia as pessoas com deficiência ficaram ainda mais isoladas? Eu entendo que sim, tanto pelo isolamento social, quanto pelo atendimento, tanto na saúde quanto assistencial, ficou muito prejudicado. Eu tenho a impressão que apenas quando houver o retorno aí à normalidade é que vai haver também o retorno à assistência completa, como a lei prevê e como já estava caminhando, né, para acontecer. Mas existem outros benefícios que a lei trouxe e que estão sendo assegurados. Por exemplo, atendimento prioritário para a pessoa com deficiência, inclusive na restituição de imposto de renda, isso foi observado, o auxílio inclusão, que o Estado dá como benefício especial para a pessoa com deficiência moderada ou grave, que esteja inserida no mercado de trabalho, esse benefício assistencial está sendo prestado. E a lei prevê também outros benefícios que, fora dessa pandemia, fora desse tempo que nós estamos vivendo, né, que é tão triste, tão avassalador, fora disso, trouxeram aí, amenizando muito a situação de cada um. Por exemplo, quanto à capacidade civil, hoje, graças ao Estatuto, a lei permitiu que as pessoas com deficiência possam constituir união estável, casar, elas têm o exercício do direito sexual e reprodutivo garantido em igualdade aos demais. Ela não é mais uma pessoa incapaz de forma absoluta, como antes era considerado. Agora ela tem informações, acesso às informações adequadas, isso também graças à nova tecnologia, né? Acesso ao planejamento familiar, com direito a conservar a sua fertilidade, exercer, inclusive, o direito à guarda, tutela, curatela e outros mais. Um que eu acho muito interessante é a tomada de decisão apoiada. A pessoa com deficiência, ela não precisa obrigatoriamente ser curatelada ou interditada para exercer algum direito que ela, às vezes, não tem nem condições de manifestar à vontade, mas ela tem condições de manifestar de algum modo qual é o seu interesse. E isso daí, a tomada de decisão apoiada, ela é levada ao juiz, o juiz defere esse pedido, é feito através de 2 apoiadores que estudam a vontade, o interesse, a necessidade dessa pessoa para tomar essa decisão. Então, são muitas coisas que a lei está ainda aí colocando à disposição.
Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Via Justiça. Estamos de volta com o Via Justiça. Tema de hoje, os 5 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, os desafios da inclusão. Participam do programa a desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Vanessa Verdolim, e a pedagoga Kátia Ferraz, consultora da Comissão de Pessoa com Deficiência da OAB Mineira. Doutora Kátia, nesse bloco eu começo perguntando para a senhora sobre a última fala da desembargadora, em relação à capacidade das pessoas com deficiência. Isso está sendo respeitado pela sociedade? Ou ainda tem, vamos dizer assim, aquele preconceito contra a pessoa com deficiência? Na verdade, antes do processo de realmente ser sancionada a Lei Brasileira de Inclusão, muitas pessoas com deficiência já conquistavam muitos desses direitos, né? Porque exatamente foi um histórico, né? A lei brasileira ela foi toda uma construção da sociedade. E tanto que muitas pessoas dentro do segmento, muitos de nós, eu pessoalmente prefiro falar Lei Brasileira de Inclusão ao invés de estatuto, porque estatuto ele leva uma visão muitas vezes capacitista, porque trazem a pessoa com deficiência como se ela não tivesse possibilidade de tomar tais decisões como as que a desembargadora colocou. Então, foi realmente uma defesa dos direitos que muitas pessoas já estavam se mobilizando para que houvesse a construção da Lei Brasileira de Inclusão. Antes da Lei Brasileira de Inclusão, nós tivemos a Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, onde o Brasil foi um dos signatários como um Estado parte. Então, a partir da convenção é que nós conseguimos construir a lei brasileira e na qual ela foi chancelada. O que significa? Significa que a pessoa com deficiência ela tem plena capacidade de mostrar o seu desejo em ter uma união estável, o seu desejo em ter o atendimento adequado como qualquer outra pessoa, né? E devemos retirar a visão capacitista, onde o que significa capacitismo? Capacitismo são as visões equivocadas com relação à pessoa com deficiência, né? De que deficiência, por exemplo, possa ser doença a ser curada e não uma condição, porque a denominação pessoa com deficiência é tal qual a mesma denominação de uma mulher negra, de uma pessoa idosa, então é uma condição humana. Então, a conquista da pessoa com deficiência, né, a partir da Convenção LGBTI foi exatamente isso, né, nos colocar como condição humana a qual a sociedade precisa nos respeitar no todo da pessoa que nós somos. Desembargadora, como que a lei do teto de gastos se refletiu no SUS, que atende a maioria dessa população? Na realidade, a lei do teto ela veio influir em todos os setores, né? Não veio precisamente apenas sobre o estatuto. Mas hoje, com a pandemia, a lei do teto ficou estagnada. Com a pandemia, tudo se mudou. Não se fala mais que na obrigação de se fazer isso ou na impossibilidade de se fazer aquilo por causa da lei do teto, certo? Mas que veio impactar a todos. Mas a saúde foi um dos menos impactados pela lei do teto, porque a saúde ficou com a verba carimbada para a saúde e uma verba até expressiva. Só que entre a verba ser carimbada, ser obrigatória e ser aplicada, há uma diferença enorme, porque uma coisa é se prever que ela seja aplicada, outra coisa é que haja essa aplicação. Isso passa mais pela eficácia governamental do que precisamente
pela lei. Ainda sobre a pandemia, doutora Cátia, eu pergunto para a senhora, houve um registro de aumento da violência doméstica em geral. A gente sabe também que há estatística de violência contra a pessoa com deficiência. Isso aumentou nesse período de pandemia, essa violência doméstica contra... Sim, aumentou, e eu queria até complementar aqui com relação ao que a desembargadora falou antes da sua pergunta, foi a seguinte questão, é que essa questão do teto de gastos, né, com relação à oferta dos serviços, né, sempre houve um comprometimento na oferta de órteses e próteses, que são os grandes equipamentos a quais as pessoas com deficiência precisam para poder ter a sua autonomia, né? Então, ainda é importante pensar em otimizar os processos de gestão, porque o repasse da saúde é constitucional, né? Então, os processos de gestão precisam estar bem alinhados com o atendimento ao público. Mas aqui, retornando à sua questão, em se tratando da violência, ela se deve porque porque as pessoas com deficiência, as famílias levavam seus filhos para as escolas, para as unidades de atendimento alternativo no contraturno dentro das escolas, da assistência, né, à educação especial, que às vezes, né, tinham os profissionais que atendiam essas pessoas, e agora, com o isolamento e com a suspensão do atendimento das escolas, as pessoas ficam mais dentro de casa. E as pessoas, com toda essa tensão, né, que todos nós precisamos trabalhar o equilíbrio emocional, muitas vezes, pelas necessidades que as pessoas com deficiência requerem, às vezes elas são muito mais sujeitas à questão da violência, igual a questão da violência contra a mulher, que infelizmente aumentou, né? Então, em função de toda essa situação que é uma dificuldade grande para todas as pessoas com deficiência realmente tiveram um aumento da violência com relação a elas. E é importante até lembrar que na Lei Brasileira de Inclusão, ela agrava, né? Ela tem um agravamento, a desembargadora pode até confirmar comigo, tem um agravamento em função da deficiência de aumento de pena, né? Sendo registrada a violência com relação a essas pessoas. Desembargadora, com relação à judicialização da saúde após a pandemia, o judiciário teme um aumento dessa judicialização? Antes, eu quero apenas fazer uma observação, porque a doutora Cátia falou aí sobre a penalização, e ela pediu até que eu falasse alguma coisa, só para lembrar que sobre a discriminação, abandono, exclusão, o Estatuto prevê a pena de 3 anos acrescida de multa para pessoas que prejudicarem, impedirem, anular o exercício ou mesmo reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência. E na área específica da saúde, o Estatuto pune com pena de 2 a 5 anos de detenção, além de multa, qualquer cidadão que impedir ou dificultar a entrada da pessoa com deficiência em plano privado de saúde, e pune quem negar emprego, recusar assistência médica hospitalar ou qualquer outro direito que tenha o deficiente, seja deficiente de qualquer modo que seja. Com relação à judicialização, eu tenho a impressão que sim, haverá muita judicialização, tanto na área de trabalho, na área trabalhista, na área de inclusão. Por exemplo, houve aí um decreto obrigando as escolas a colocarem pessoas deficientes em classes especiais. Isso daí se entendeu, no primeiro momento, que acarreta um prejuízo à inclusão e não um tratamento especial. E foi muito discutido e parece que não vai entrar em vigor esse decreto. E, sem dúvida, haverá judicialização, como já está havendo, né? Agora, em razão da judicialização, houve a Justiça já vem
fazendo essa inclusão, inclusive, como disse a doutora Kátia, a lei, toda lei, não é só essa lei, toda lei ela é feita pela jurisprudência e pela sociedade. Primeiro acontece o fato para depois ser feita a lei. Não existe uma lei sem um fato anterior. Então, tem que existir a lei, tem que existir o fato para que venha a jurisprudência e a lei. A jurisprudência dos nossos tribunais está sendo muito inclusiva. Por exemplo, eu posso falar agora algumas, ou o tempo aí está curto? Nosso tempo está chegando ao final, mas dá para a senhora sintetizar sobre a jurisprudência para a gente partir para as considerações finais. O Tribunal de Justiça de São Paulo ele concedeu a um deficiente físico cadeirante o passe livre para o transporte, mesmo sem haver lei municipal prevendo esse benefício. É o típico do caso de inclusão. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus para determinar a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar de pais e responsáveis por pessoa com deficiência. O Tribunal de Justiça do Rio concedeu a redução de jornada para servidora municipal, mãe de deficiente, para acompanhamento, mesmo sem lei no município que ela servia. E existem muitas outras, como um caso em que o condomínio proibia a utilização da área comum para exposição ao sol, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu, o STJ concedeu o auxílio do benefício assistencial que o INSS havia negado, ele concedeu com fulcro no Estatuto do deficiente. Vou considerar essas palavras da senhora como considerações finais. Desembargadora Vanessa Verdolin, que é também presidente da Comissão de Direito Hospitalar da OAB de Minas Gerais. Doutora Kátia, então a senhora agora para a gente encerrar o programa de hoje. Bom, eu acho que o que é importante é nós pensarmos que você garantir o exercício do direito é você usufruir e se apropriar do conhecimento da legislação, o próprio direito seja garantido, para que a participação desse segmento seja ampliada, para que a gente consiga uma sociedade com mais justiça social, com mais equidade, oportunidades, né, igualitárias, né? As pessoas são diferentes, mas a gente tem que oferecer a equidade. Nós temos uma das melhores legislações mundiais, né? Temos aqui uma Constituição, né, que tem uma característica de participação social que nos permitiu chegar até a Lei Brasileira de Inclusão, e nós temos que nos apropriar, fazer isso livro de cabeceira, isso ser efetivamente uma conquista pessoal de cada pessoa com deficiência, de cada cidadão e de cada família que deseja que o Brasil seja melhor para todos os cidadãos. É isso que eu desejo. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a desembargadora aposentada do TJMG, Vanessa Verdolin, e com a pedagoga Kátia Ferraz, consultora da Comissão de Pessoa com Deficiência da OAB Mineira. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro.